segue aí um videozinho babadeiro para vocês sobre a ditadura militar. A gente pode traçar uma linha do tempo da história da ditadura militar através de músicas e também convidá-los a você conhecer o repertório musical dessa época, que era muito eclético e muito rico, né? E aí a gente percebe que o desenvolvimento artístico, ele não é desassociado ao contexto histórico-político do país. A gente percebe um desenvolvimento artístico muito rico, criativo, crítico, mas ao mesmo tempo a gente percebe um movimento cultural de indústria de massa que vai ceder aos anseios ufanistas do regime militar. Nesse vídeo que tem o objetivo de ser um roteiro legal para depois vocês curtirem um bom som das músicas brasileiras. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é que a TV entrou no Brasil através do processo de americanização da cultura brasileira, que vai modificar a postura da população diante da cultura. Antes tinha que ir em teatro, antes tinha que ir numa praça, antes tinha que ir no ginásio, agora você pode ficar em casa e assistir através da telinha da sua TV atos da cultura brasileira. A TV, ela se torna um veículo de comunicação muito importante para remodelar o comportamento do público, da população. Evidentemente que é um produto de aquisição para uma classe média aí que tem uma condição monetária para comprar. Uma parcela da população não tem dinheiro suficiente para comprar uma televisão e ainda está na era do rádio. O Getúlio Vargas, ele usou muito o rádio como veículo de comunicação com a população. Com a introdução da TV nos anos 50, é que vai se desenvolvendo ao longo da história da TV brasileira vários programas culturais a fim de movimentar o circuito televisivo, bem como favorecer esse setor do comércio de consumo de televisão. Então, para isso, tem que desenvolver bons programas. Ganho destaque de vários festivais de música na TV. O primeiro festival de música popular brasileira ocorreu na TV Excelsior, em 1965, só para vocês terem ideia, já estávamos há um ano na ditadura militar, no qual a Elis Regina, magnífica Elis Regina, ganhou com a canção Arrastão. As outras emissoras existentes logo correram atrás de fazer seus próprios festivais. No caso da Record, ela vai comprar o festival da MPB e a Globo vai desenvolver o Festival Internacional da Canção. A Record, emissora, desenvolveu o segundo festival da MPB, ela vai desenvolver também 2 outros programas que vai atender uma demanda cultural musical do povo brasileiro. Uma demanda voltada para a bossa nova, vai tocar vários estilos musicais antigos, característicos da cultura brasileira, e o outro programa, eu acho que todo mundo já ouviu falar, da Jovem Guarda, que vai pegar ali os embalos de rock and roll e vão fazer literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V de muitas músicas que vão virar o chiclete da época. É um programa de indústria de massa. O que vai acontecer? Obviamente, a incidência desses 2 programas vão ser concorrência do festival, porque enquanto esses 2 programas são programas de indústria de massa, em contraposição a esses 2 programas, a gente tem os festivais de música que vão oferecer uma variedade de sons e de composições muito mais críticas da situação que o país vivenciava no momento do que esses 2 programas. Esses 2 programas massificam a cultura. Esses 2 programas não tinham o objetivo de desenvolver um senso crítico na população, uma industrialização de massa. Agora, os festivais, muitas das músicas são músicas que consolidaram o que a gente chama de música protesto. Vão usar a música para desenvolver críticas sociais. E aí, as maiores referências de música protesto, obviamente, é Geraldo Vandré e Chico Buarque de Holanda, Chiquinho. Além disso, a gente pode ver o surgimento de grupos como os Mutantes, artistas como Gilberto Gil, Caetano, Tom Zé,
que posteriormente desenvolveu o movimento tropicalismo, que é uma mescla de influências externas, mas sabiamente aglutinadas a características brasileiras. Eles vão fazer uma antropofagia diferente da Jovem Guarda, que por vezes faz um Ctrl-C, Ctrl-V, não traz um quê de originalidade. O tropicalismo vai fazer isso. E aqui a gente tem alguns dos representantes deles. Eles vão sofrer a censura. Eles representam uma postura social cultural diferente, eles buscam uma sociedade alternativa, digamos assim. Muitos dos artistas que vocês veem nessa foto foram perseguidos políticos. Então, diante desse fato, da TV se tornando um meio de comunicação mais forte para difundir ideias, difundir informações e difundir cultura, o Brasil está, o quê? Experimentando uma contradição. Porque, ao mesmo tempo, havia ascensão do poder aquisitivo da classe média para consumir a TV, para ter acesso a esse festival de cultura, é necessário comprar a TV. Então, é por isso que o poder aquisitivo da classe média aumenta. Porque eles querem ter a TV própria, não quer ir para casa do vizinho. Aumento do PIB do Brasil. Por incrível que pareça, a gente vai ter esse aumento, principalmente durante o governo de Médici, porque a gente vai ter uma injeção no setor industrial do país, associado ao aumento do poder aquisitivo dessa classe média, que é a consumidora dos bens de consumo de cultura através da TV. Então, é por isso que a gente vai experimentar de uma forma curta, digamos assim, o dito milagre econômico. Não é um milagre, é um momento de euforia econômica que logo é seguido um declínio e uma recessão econômica que vai levar consequências para além da ditadura militar. Os governos na primeira fase da República vão sofrer a herança maldita desse tal de milagre econômico. A gente está entre os PIBs maiores do mundo, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, aumenta o índice de Gini, que mede a desigualdade social. O que que significa? Que o país está rico, mas a desigualdade social está maior. Por quê? Há uma concentração dessa riqueza numa minoria que já é rica. Então, quem é rico ficou cada vez mais rico e quem era pobre ficou cada vez mais pobre. É um reflexo de um país rico, porém eternamente desigual, que não atinge o coração da concentração de renda até hoje, diga-se de passagem. Além disso tudo, deve-se considerar, por ser um governo autoritário, a gente vai ter ao longo da ditadura a intensificação dos aparelhos estatais de repressão e de censura. E aí, meus amigos, as músicas de protestos, os festivais, as músicas de contracultura, digamos assim, vão sofrer principalmente a censura. Mas não são as únicas. Vocês vão ver que várias músicas que você olha assim, lê a letra, você fala, mano, não acredito que isso foi censurado, mas foi. Durante a ditadura militar, foi criada uma divisão específica para censurar a arte brasileira. Toda a produção artística passava pelo crivo dessa divisão da censura. Só que o que vocês têm que levar em consideração? Não existia um documento prévio de o que seria censurado. Valia de cada censurador. O censurador é que ia ditar se a produção ou não ia ser censurada. E aí, pelo fato de não ter nenhum critério a ser seguido, os motivos da censura podem ser infinitos. Pode ser uma razão política, claramente ser uma música de protesto, não passa, irmão. Então você tem que usar metáforas, palavras de duplo sentido, a metalinguagem, usar os mecanismos da linguagem para tentar fazer uma música de protesto passar da censura. Além disso, pode ser censurado por uma razão moral vigente. Qual é a moral vigente? A família tradicional brasileira, os bons costumes. Lembre-se que um dos movimentos civis que vai legitimar o golpe de 64 é a Marcha da Família por Deus pela Liberdade. Leve isso em consideração. Essa é a moral que eles defendem, uma moral cristã heterossexual. Isso tudo é importante para vocês entenderem que a repressão política, a perseguição política, ela não é meramente movida por razões políticas. Estou perseguindo esquerdista, comunista? Não. Às vezes a perseguição é moral.
persegue LGBT, persegue negro, persegue mulheres que não condiz com a moral vigente. Até isso vai ser um ponto a ser considerado se uma produção cultural vai ser censurada ou não. E ainda tem aqueles casos que a música passa porque o censurador não conseguiu fazer a dita interpretação de texto. Várias músicas passaram, como muitas músicas do Raul. Todo mundo fala de Gil, de Geraldo, mas esquecem que muitas músicas do Raul foram censuradas por razões irracionais e muitas delas que tinham crítica, o censurador não entendia e passava pela censura. Por exemplo, eu não coloquei aqui no slide, mas a música Doce, Doce Amor, a letra é do Raul. Quem cantou foi o Gerry Adriani. É uma metáfora, por incrível que pareça, para o AI-5. É um dos maiores sucessos do cantor da Jovem Guarda. O censurador não viu ali a crítica que Raul colocou. Então, depois, vão lá, escutem, leiam atentamente a letra. Doce, doce amor. Às vezes, o artista foi muito inteligente na composição da sua obra. Ou, às vezes, o censurador estava tão cansado de tanta coisa que ele estava censurando, não prestou atenção. É a maldita não prestar atenção e deixar passar. No segundo Festival da Música Popular Brasileira, agora na TV Record, ocorre um empate entre duas músicas, uma de autoria de Chico Buarque e a outra de autoria de Geraldo Vandré, cantada por Jair Rodrigues. Para mim, essa interpretação de Jair Rodrigues de Disparada é de arrepiar os ossos. É lindo demais. Disparada, de Geraldo Vandré, é uma música sobre a luta de classes. No terceiro, a gente vai ter uma situação meio inusitada. As músicas que marcaram o festival não ganharam. Isso aconteceu muito nos festivais. São músicas de protesto que marcaram a época. E aí todo mundo lembra Roda Viva, de Chico Buarque, todo mundo lembra Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, e ninguém lembra do primeiro lugar. O público que assiste o festival, porque vocês têm que levar em consideração que os festivais são programas de auditório, a plateia tá pedindo Roda Vida em primeiro lugar, alegria, alegria. E aí, quando sabe que o primeiro lugar não ficou com eles, com um desses dois, o que que eles vão fazer? Vaiar. E um dos melhores momentos que representa essa ambiguidade, né, o anseio do público é um, a banca examinadora é outra. O terceiro Festival Internacional da Canção, em 68, lá na Globo. Por quê? Vai ter Geraldo Vandré. Geraldo Vandré é um cara muito bom compositor. Cara, sério, as músicas dele, vocês têm que ouvir todas, sem exceção. O bicho mandava bem. Ele vai desenvolver a música que é um hino contra a ditadura militar, para não dizer que eu falei das flores. Existe uma teoria para Geraldo Vandré ter dado o nome dessa música, para não dizer que eu falei das flores. Ele faz uma homenagem ao movimento pacifista anti-guerra do Vietnã dos Estados Unidos, onde os ativistas andavam com flores na mão e enfrentavam a força armada com fuzil, tipo, estão aqui em paz e amor, e vocês aí armados até o dente. Tanto é que na própria música ele faz referência a isso. Quando ele fala assim, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acredito nas flores vencendo o canhão. Então é uma referência direta a esse movimento. O Festival de 68 aconteceu no Maracanãzinho. A Globo televisionou todos os seus festivais. E aí, o que que acontece? Quando o Geraldo começou a cantar, o público canta com ele. É lindo, velho. É maravilhoso. E ele só com o violão e a voz, velho. Todo mundo achando que, pô, pra não dizer que falei das flores vai ganhar, não é possível. Fala sério. Quem ganha é Sabiá. Sabiá é uma composição de Tom Jobim e Chico Buarque, só que foi cantado na voz de Sinara e Cibele. Quando anunciou que Sabiá ganhou, imagine numa vaia colossal. O povo brasileiro teve capacidade de vaiar Chico Buarque, Tom Jobim. Gente, sensacional. O povo brasileiro é sagaz desde sempre. Geraldo André, evidentemente, voltou, começou a cantar. E aí falou, gente, não vai
Chico, não vai Tom. Aí o pessoal começava a vai a ele. Gente, não é assim não. Quem decide é a comissão, não é vocês não. Calma, é só um festival de música. Para não dizer que falei das flores, foi uma brasa dentro de uma fogueira que já estava em ebulição, em satisfação com a ditadura militar. Em pleno 68, em dezembro, o Costa e Silva promulga o ato institucional número 5. O pior é entre todos os atos institucionais da ditadura, porque vai dar plenos poderes ao poder executivo, ou seja, ao presidente, a suspender o Congresso, instituir estado de sítio, caçar direitos políticos, mandatos políticos, suspender habeas corpus. Ou seja, você ia preso, só Deus sabe se você ia sair de lá vivo ou morto, ou desaparecido. Geraldo Vandré, depois do festival, cara, ele teve que fugir do país. Não tinha como ele ficar mais no país diante dessa música, claramente protesto à ditadura militar. E aí, por isso que essa música foi proibida de ser divulgada em todos os meios de comunicação. Mas na rua, ela estava na voz do povo. Literalmente. De acordo com um documentário da Globo News, não há registros em vídeo do momento em que Geraldo Vandré está cantando no Maracanãzinho. Tem o registro de Sabiá, mas curiosamente não tem o registro de Para Não Dizer Que Falei das Flores. Por que será? Todos os vídeos do Maracanãzinho, ele cantando, foi censurado. A gente só tem um áudio e as fotos da época. Se tornou um arquivo queimado, digamos assim. Além disso, por anos, Geraldo Vandré ficou em silêncio. Por anos, ele foi convidado a retornar ao palco. Ele ia para o palco, a convite de amigos, e se recusava a cantar. Ele ficava lá em pé, parado e não cantava. E Geraldo foi silenciado. Por anos, ele não quis mais tocar. Ele retornou ao palco, nessa imagem aqui, ó, foi em 2018. Quase chorei, velho, porque 2018 completou 50 anos que ele compôs, para não dizer que falei das flores, e 50 anos do AI-5, velho. Foi muito emblemático o retorno dele. Velhinho, tadinho, olha lá, todo cabeça branca, doido, enfim. Enfim, evidentemente, não foi só de música de protesto, música de contracultura, não. A gente vai ter também músicas ufanistas. O que é músicas ufanistas? São músicas que fazem apologia, homenagem excessiva, exagerada, exacerbada de alguma coisa, ou seja, do Brasil. Músicas ufanistas não é uma exclusividade da ditadura militar. Por exemplo, durante o Estado Novo, ditadura de Vargas, nasceu o Brasil Exaltação, enaltecendo a riqueza do Brasil. Afinal de contas, o que estava acontecendo nessa época? O desenvolvimento de uma ideia moderna de Brasil. Durante o governo JK, que eu falo e vivo dizendo para vocês que é o governo da Bossa Nova, o Brasil é maravilhoso, é lindo ser brasileiro. Se você está achando ruim, vaza. O fanismo é um ultranacionalismo. Os militares sagazes, eles vão usar a música e usar o futebol. Futebol da década de 70, o tricampeonato, aposentadoria do Pelé, se tornou uma das maiores propagandas ufanistas no Brasil, porque muitas músicas ufanistas foram desenvolvidas nesse momento associadas à seleção brasileira, como, por exemplo, Pra Frente Brasil. Fazia parte da propaganda ufanista da ditadura militar. Colocar vários slogans como esse daqui: Brasil, ame ou deixe. Tá achando ruim viver no país? Pega o beco, você não é brasileiro mesmo. Vão usar o futebol para mesclar a propaganda ufanista, principalmente nos anos 70, porque nos anos 70 a gente está no governo Médici e é onde ocorreu o pico do crescimento econômico. Bacana? Como eu falei para vocês, Geraldo Vandré foi silenciado e aí sobrou para Chiquinho sofrer todo tipo de repressão. Às vezes a música que ele fez não tinha absolutamente nada de metalinguagem, de crítica social à ditadura brasileira. Mas pelo fato de ser Chico Buarque, já sofria censura. Então, em 1973, ele e Gil desenvolveram uma música que chamava Cálice.
que faz um jogo de palavras sensacional da falta de liberdade de expressão muito presente em regimes autoritários. Obviamente que quando foi escrita dentro de 73, governo Médici, logo de cara foi censurada, ela só vai ser lançada em 78, já que a gente está nos últimos governos da ditadura militar, onde pseudamente sentiam a liberdade política lenta e gradual sendo feita pelos militares. Por conta dessa censura intensa das suas obras, Chiquinho começou a usar os pseudônimos. Olha só, ele era Julinho de Adelaide e Leonel Paiva. Ele tentou, por várias vezes, burlar a censura, seja pela metalinguagem, ou seja, mudando de nome, para apresentar críticas sociais, como essa, por exemplo. Ele fez uma música em 75 criticando o milagre econômico. Genial, como Julinho Adelaide, por favor. Né? Olha só essa música, parece tão atual, quanto mais trabalho, menos vejo dinheiro. Meu Deus do céu, cadê o meu? Gente, milagre econômico, ele não foi para todos. Ele foi para a classe média e para quem já era rico. Esse quadro foi feito pelo IBGE, com associação com outras instituições de pesquisa. Através desses dados, fica bem claro alguns aspectos importantes da economia durante a ditadura militar. Primeiro, a inflação, que está aqui de azulzinho escuro, ela estava alta no início, só que olha lá no final, nem se compara ao que iniciou a ditadura militar. Ela estava em 92,1%, agora ela está 242%, irmão. Esse dragão não surgiu do nada, surgiu através das políticas econômicas da ditadura militar. Olha lá a evolução do PIB. Estava 3,4 no início da ditadura militar. No final, 7,9. Ou seja, teve um crescimento. A gente chegou até 14,9. Só que aí depois da crise do petróleo, lembre-se que a crise do petróleo está associada à postura dos países árabes, que tinham um consórcio muito grande em cima da produção e exportação de petróleo, que eles vão suspender a comercialização de petróleo para países parceiros do Estado de Israel. Eles queriam que os Estados Unidos intervissem na questão da Palestina. Então, essa crise do petróleo vai atingir todos os parceiros dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Beleza? Agora, observa a dívida externa, irmãos e irmãs. A nossa dívida externa no início da ditadura militar chegava a cerca de 3,3 bilhões. No final da ditadura, estava 102 bilhões de dólares. Não é reais, não, irmão. É dólar. Por que que isso vai acontecer? Porque durante a ditadura militar, isso é dado, isso é real, é o período que mais se criou estatais. Aí você fala, mas não tem problema. Né? A atuação do Estado nos setores estratégicos da economia, de fato, na infraestrutura, na energia, no transporte, bacana. Só que com capital estrangeiro. Eles não tinham dinheiro e pegavam emprestado para fazer estatal. E isso, posteriormente, virou uma bola de neve colossal que aumentou a nossa dívida externa de forma exponencial. Olha aí o dado. Ah, foi milagre econômico. Ah, para quem, irmão? Para quem? Enquanto isso, olha lá a desigualdade de renda, que é o índice de Gini. Só lembrando, o índice de Gini mede a desigualdade social. Então, um país que está mais próximo ao zero significa que tem menos desigualdade social. Um país que está próximo do 1 significa que ele tem muita desigualdade social. Para vocês entenderem os números aqui apresentados. Então, nos anos 60, a desigualdade social no Brasil gerava em torno de 0,535. Nos anos 70, no auge do milagre econômico, onde a gente tem, de fato, o crescimento do PIB, e, de fato, há uma instabilidade da inflação, afinal de contas, ela está aqui, ó, alta, porém ela está estável. É que nem a Covid. Está alto, mas está estável. Nos anos 70, 0,581. Aumentou a desigualdade social. Olha aqui, nos anos 80, no final da ditadura militar, onde a gente tem um aumento considerável da inflação e o decréscimo
do PIB. Em 1980, a nossa desigualdade social estava a 0,589. Isso significa que durante a ditadura militar, a gente aumentou de fato o PIB do país, mas a custa de quem? A custa da maioria da população brasileira. A medida da ditadura para controlar a inflação foi fazer uma política de arroz salarial. Durante 21 anos, foi o mesmo salário mínimo. Isso significa que a população que recebia um salário mínimo, no final da ditadura, não conseguia comprar o arroz. Olha só! Não conseguia comprar o leite. Você está entendendo? Não conseguia comprar o básico para sobreviver. Isso vai aumentar o índice de pessoas em condição de extrema pobreza. Está aí o legado econômico da ditadura militar. O PIB cresceu, mas se concentrou na mão de uma minoria social que já tinha o controle das riquezas do país. A elite agrária, a elite industrial, que compactuaram com o golpe. Beleza? Então entende o gráfico para entender o milagre econômico, que não foi nada. Foi só um suspiro no ar que logo desceu. Para encerrarmos por hoje, apresento aqui outra música importante associada às mudanças políticas que o país está sofrendo, é a música O Bêbado e o Equilibrista, de composição de João Bosco, evidentemente cantada de uma forma linda por Elis Regina. Ela se tornou o hino da Lei de Anistia de 79. Porque, querendo ou não, se você ler e interpretar a letra, ela diz muito sobre o exílio. Ela faz uma crítica social, né? A queda do viaduto em São Paulo de fato aconteceu, caía tarde, feito um viaduto, de fato o viaduto caiu, com a volta do irmão do Enfio, que é o Herbert, Betinho, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, ou seja, fugiu no relâmpago, fugiu do jeito que deu para fugir, da repressão, da tortura. A lei de anistia vai ser promulgada em 79. Era um anseio da população civil, com apoio de algumas figuras políticas importantes que tinham voz no MDB. Lembre-se, durante a ditadura militar existiam só dois partidos: a Arena, que era a favor da ditadura, e o MDB, que era uma pseudo-oposição aceita na ditadura. As demais siglas partidárias deixaram de existir durante a ditadura militar. Só lembrando uma coisa, a anistia não surgiu do dia para a noite. Ela surge junto com o primeiro ato institucional, lá em 64. Ele se intensifica enquanto movimento em prol da anistia depois do ato institucional número 5, que foi promulgado dia 13 de dezembro de 1968, sexta-feira 13, para deixar bem claro. É fato que vai demorar muito tempo para ganhar voz, porque toda hora o governo vai falar que as denúncias de tortura e maus-trato são campanhas difamatórias, mas era uma tática do governo ditatorial de silenciar essas vozes. Um evento trágico, infelizmente, é que vai dar o gás para o movimento ter força para promover a lei de anistia em 79, que infelizmente está associada ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog no dia 25 de outubro de 1975. A versão oficial do Estado é dizer que ele se enforcou, mas dados posteriores comprovaram que ele foi torturado e morreu por complicação da tortura. E aí, como não pegaria bem, dentro do governo Geisel, que é o governo que se diz o governo da reabertura política, lenta e gradual, não ia pegar muito bem para o presidente. Afinal de contas, ele quer reabrir politicamente o país para a redemocratização. E ter um representante jornalista famoso, afinal de contas, ele era da TV Cultura, todo mundo conhecia, assassinado, não ia pegar muito bem. E aí, evidentemente, que não colou a ideia do suicídio. Claro que não, ele sabia que era forjado. Por isso que esse evento vai ser um instrumento para a aprovação da anistia. Vale ressaltar que o movimento da anistia foi criado por mulheres, muitas delas mães, esposas, avós de perseguidos políticos, de exilados políticos, em 1975, que lutava pelo retorno dos seus filhos, pelo direito de saber onde estão seus filhos, diante da repressão dos aparelhos do Estado.
Assim que foi promulgada, no início do governo Figueiredo, é o último governo dentro da ditadura militar, várias personalidades políticas importantes na história do país voltaram, como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, ele si mesmo, lá da coluna Prestes, que fez a Intentona Comunista, que é um dos representantes do Partido Comunista, ele mesmo, Herbert de Souza, Betinho, irmão do Enfio, entre outras figuras importantes da vida política, cultural brasileira, bem como cidadãos que foram perseguidos, puderam voltar para casa. Bacana? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula um pouco diferenciada sobre a ditadura militar, através das músicas produzidas na época, sejam músicas de protesto ou fanistas. Todas elas são produtos de uma época, todas elas têm razão política de terem acontecido, estão associadas às mudanças que o país está sofrendo e espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Ah, e por favor, vão curtir um bom som dessa época, beleza? Não deixe de curtir.